Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que dá vida, que renova, que fortalece. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Ontem a gente falamos de Neemias 1. Hoje vamos falar de Neemias 2. O título é Edifique os muros. Edifique os muros da sua casa, edifique os muros no seu trabalho, edifique os muros na sua faculdade, edifique os muros no meio da sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, onde você estiver, edifique os muros. Como é que a gente vai aprender? Neemias, o que é muro? É nossas vidas. É nossa vida, nosso lar, é onde a gente estiver. Neemias 2. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto, vindo diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estive triste diante dele. Neemias era copeiro do rei. Naquela época, para ser copeiro do rei, era um emprego de honra, porque tinha que tomar primeiro para depois o rei tomar. Porque muitas vezes o rei tinha muitos inimigos para o envenenar. E não era qualquer um que seria seu copeiro, mas Neemias era um copeiro. Neemias era um servo do Altíssimo. Onde tem servo de Deus, ele pode até chegar a ser perseguido, mas se ele continuar com seus muros do seu caráter edificado, firme ali, com Cristo na sua vida, as pessoas vão terminar lhe dando muito valor quando vê Cristo na sua vida. Muitas vezes o crente chega num lugar para trabalhar, é perseguido, é ridicularizado, porque muitos crentes já passou por ali e não tem vida com Deus, não tem vida no altar, não tem caráter. Por conta de um, paga todos. Mas quando a gente vive edificando nossos muros, Deus nos honra. E o rei me disse, por que estás triste, teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolado, tendo sido consumidos as suas portas a fogo. Ali Neemias soube, no primeiro capítulo, que a sua terra dos seus pais, povo de Deus, estava tudo destruído. E ele chorou. Muitas vezes a gente só chora pela nossa família, mas ele chorou pelo povo. Chore pelos seus familiares, chore pelo seu lar, chore pela vizinhança, chore pela sua igreja, onde estiver muros destruídos. Porque quando você chora, Deus honra. Quando você chora, Deus se alegra, porque você tem um coração bom. E Deus vai te dar estratégia para você edificar os muros. E o rei me disse, que me pedes agora? Então, olha que coisa linda. Ele disse, e o rei me disse, que me pedes agora? Enquanto o rei perguntou a ele, que me pedes agora? Ele orou ao Senhor. E o rei ali também simbolizava o Senhor. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ele pediu para o rei permitir que ele fosse para ajudar, para edificar aquela cidade. Você tem pedido ao Rei dos Reis pelo seu lar? Você tem pedido ao Rei dos Reis pela sua faculdade, pelas suas necessidades? Você tem pedido a Deus pela sua vida espiritual? Ele está te ouvindo. E você pedindo, você está edificando os muros. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durarás a tua viagem? Quando voltarás? E aprovei ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Ele ali deu um certo tempo ao rei, ele não disse o tempo, mas ia demorar, porque ele precisava edificar os muros daquela cidade. E o rei estava ouvindo ele. O rei aqui simboliza o nosso Deus Todo-Poderoso, que está ouvindo também suas orações,
e vai te dar vitória para a glória de Deus. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores, dá-lhe do rio, para que me permita passar até que chegue a ajudar. Ele pediu cartas de recomendações, carta para o ajudar, carta para abrir as portas. Deus tem carta de surpresa. Deus tem carta assinada, documento assinado para você. Glória a Deus. Como também uma carta para ser Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê de madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houve de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ele disse que o rei deu, mas foi sobre a mão de Deus. Tudo que você tem vem da mão de Deus. Se você tem um emprego bom, estudou muito, mas tudo vem da mão de Deus, porque você tem que ter saúde para estudar. Tudo que você tem, seu casamento, sua família, vem da boa mão de Deus. Ele aqui disse que o rei deu tudo isso a ele que ele pediu para edificar a sua cidade, mas porque veio da boa mão de Deus. Tenha consciência de entender que tudo que você está fazendo, tudo que você tem, tudo que você é, vem da boa mão de Deus. Então fui ao governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O rei ainda enviou pessoas para ajudar Neemias. Por que o rei fez isso a um copeiro? Porque quem dá testemunho onde chega, Deus usou as pessoas para honrar. Quem fala de Deus onde chega, quem anda com o caráter de Deus onde chega, Deus sabe como te abençoar. José andou com Deus nas horas mais difíceis, ele estava honrando o nome de Deus e Deus com ele. Nas horas mais difíceis de Daniel, Deus estava com ele. Então, ande com Deus, independente do lugar que você esteja. O que ouvindo Sabalate, o Horonita e Tobias, o servo de Amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar bem dos filhos de Israel. Sempre tem um Tobias, sempre tem um Sabalate, para querer atrapalhar nossa vida com Deus, para querer atrapalhar quando a gente está cuidando da nossa família, das nossas coisas, na direção do Senhor. Mas a gente continua com ele em Cristo. Não olhe para os Tobias, não olhe para os Sabalate, não, porque o Senhor sabe como trabalhar. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Veja, o que eu acho interessante é que ele saiu para observar o que ele ia fazer. Mas ele não disse a ninguém o que ia fazer, porque às vezes é necessário silêncio. Antes de agir, feche a boca. Vá observar o que Deus mandou você fazer e vá orar. Vá louvar e adorar o Senhor, porque Deus toma conta dos Tobias e dos Sabalates que te perseguem. O que Ele quer é que você tenha comunhão com Ele. O que Ele quer é que você divida tudo o que você quer fazer com Ele. Tenha seu segredo com Deus, mas não saia falando. Se você está querendo fazer algo e não tem solução, Deus tem uma situação para te abençoar. O rei, o qual Neemias era copeiro, mandou tudo que Neemias pediu, mas porque a boa mão de Deus era com Neemias. Lembra que foi assim que Neemias falou? E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ele contemplou tudo, ele observou, e com certeza ali ele estava orando, pedindo ao Senhor orientação. Não tem dificuldade que o Senhor não dê orientação. Se a coisa está caótica na sua vida, é hora de acalmar, é hora de observar como Neemias fez, é hora de estar no quarto orando, é hora de estar primeiro exaltando, engrandecendo o nome de Deus. Aí Deus vai te dar estratégia.
E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, assim voltei. Ele andou naquele vale de destruição. Ele andou naquele vale onde não tinha nada levantado. Mas a boa mão de Deus era com ele. Se a mão de Deus é com você, não sei qual vale que você está passando, não sei quais situações de percas, de dores, de tristeza, mas o Senhor traz solução para você. Confie e adore e deixe que na hora certa Ele te dá instruções. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que fazia a obra, até em que tinha declarado coisa alguma. Veja que eram autoridades que tinha ali, sacerdotes, nobres, magistrados, tinha todo tipo de gente perto dele, mas ele não disse a ninguém, porque ele foi analisar, ele foi observar. Tudo isso era indicação e orientação do Senhor. Quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente está no altar do Senhor, Ele é o grande empresário nosso. Ele é o grande orientador. Aprenda a confiar, aprenda a orar. Se cale e deixe o Senhor te direcionar. Glória a Deus. Então lhe disse, bem verdes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolado, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, a reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Quer dizer, tu está vendo tudo que está acontecendo aqui, Neemias? Nos ajuda a edificar, para não passar, para tirarmos essa vergonha. Alguém ali falando com ele e ele também conversando. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantarmos-nos e edifiquemos e esforçarmos as suas mãos para o bem. Quando aquele povo disse, vem Neemias, nos ajuda a edificar. Aí na hora certa, no outro dia, Neemias contou como a mão boa do Senhor foi com ele. Como o rei mandou ele como copeiro e mandou todas as instruções materiais de madeira, funcionários, empregados, servos, para trabalhar naquele lugar com ele. E ali, quando mostraram a ele toda aquela miséria, ele contou tudo isso. Olha, eu estou aqui, porque a boa mão do Senhor é comigo. E o rei mandou todas essas pessoas para me ajudar, para me auxiliar. E mandou a madeira, mandou o que precisamos. Os muros estavam sem edificado. Os muros estavam caídos. A miséria, a destruição era grande. Mas a hora que acontece isso com você e comigo, é hora de se calar, é hora de orar, é hora de adorar, é hora de louvar, é hora de jejuar e ler a palavra, esperar o Senhor dar direcionamento. Porque com cabeça quente você não faz nada, com cabeça quente só piora. Você pode destruir o que já está destruído. Com cabeça quente você fala demais. E os teus inimigos, onde tem Sambalate e Tobias, vão zombar de você. Fique calado. Deixe Deus te direcionar. Deixe Deus criar situações para te abençoar. Tudo tem um tempo determinado. Do nada Deus faz tudo. Não é para você se desesperar com essa situação. Não. É para você começar a edificar os muros com oração. Pedindo ao Senhor ajuda. Pedindo paz e equilíbrio para resolver o que está destruído. Porque com paz, com calma, com equilíbrio e com a boa mão de Deus com você, você resolve tudo para a glória de Deus. O que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o Sevamonita e Gessem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Veja que esses homens zombaram de Davi. Ainda disseram que Davi queria se rebelar contra o rei. É a mesma coisa, ele quer aparecer. Ele não vê aqui, ele não vai fazer nada disso. Tem pessoas que nem querem ajudar e tentam nos atrapalhar. Tem pessoas que não ajudam aqueles que a gente quer ajudar. Na igreja a gente está trabalhando, sempre tem aqueles para criticar ou querer atrapalhar. No casamento da mesma forma,
no seu lado do mesmo jeito, no seu trabalho, na sua faculdade. Deixa os Tobias falar. Deixa os Sabalate, deixa Gessen falar. E faz a tua mão o que está nas tuas mãos. Edifica os muros com os poucos amigos, com a pouca coisa que você tem, e Deus te dará a bonança. Deus multiplicará o teu celeiro, porque do nada Deus faz tudo. E a Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Então o que Ele quer de você é fidelidade. O que Ele quer de você é calma, sinceridade, prudência. O que Ele quer de você é fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera. Você está esperando? Deus já está trabalhando. É porque Deus trabalha de uma forma muitas vezes em silêncio, de uma forma linda e gloriosa. Não dá ouvidos Tobias, não. Não dá ouvidos Sabalate, as críticas, a zombaria, não. Deixa tudo isso no altar do Senhor e vai edificando os muros para a glória de Deus. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus, o que nos fará prosperar. Veja o que ele disse. Ele não ligou com os afrontas, ele botou o nome de Deus na frente. O Deus dos céus, o que ele fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele disse: olha, vocês que estão zombando, vocês não têm parte aqui não. Isso é dos meus antepassados, isso é da minha família. O Deus poderoso dos céus é que nos fará prosperar. Estava tudo destruído. Ele tinha 1001 motivos para se desesperar e retornar. Afinal de contas, ele estava no palácio, como copeiro do rei, na sua zona de conforto. Mas ele deixou para edificar os muros do seu povo. Não olhe para os absurdos nem para os zombadores. Edifique os muros com orações, porque Deus vai te dar estratégia e vai te abençoar. Edifique também com pouco que você tem, porque se você agir com pouco e você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. O que Ele quer é perseverança, o que Ele quer é fé, o que Ele quer é oração, é adoração, o que Ele quer é que você leia mais a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Cristo te liberta do medo. A verdade de Cristo te liberta da falta de fé. A verdade de Cristo te liberta de tudo que estão querendo te atrapalhar. E te dá ousadia, te dá determinação, te dá vigor, te dá força. E você chega do outro lado dando glória e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue adorando Deus. Continue edificando os muros com sua adoração, com seu caráter com Cristo. Deixa os Sabalates, os Tobias, os Gesses para lá. Porque quem faz suas covas nela cai. O mal por si se destrói. O seu olhar é para cima. Elevei os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Aleluia. O meu socorro vem dos céus, do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O seu socorro vem de lá. Não é dos Tobias e dos Sabalate, não. Deixa eles com Deus. Se eles falar de você, fofocar, zombar, não vá atrás, não vá bater boca. Deus não se agrada disso, não. A boa mão de Deus, como Neemias disse que era com eles, é com você também. Aqui em Lucas 1, 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Eu sei que para Deus nada é impossível. Você também sabe. O que Ele quer é ação. O que Ele quer é determinação. O que Ele quer é fé. O que Ele quer é perseverança. O que Ele quer é que você confie nele como Neemias confiou. O que Ele quer é que você faça a sua parte como Neemias fez a dele. E o que você não pode fazer, o Senhor chega e faz. Porque para Ele nada é impossível. Edifique os muros. Adore, louve, exalte, engrandeça o nome do Senhor. Continue fazendo sua parte de servo e de serva, porque o que você não pode fazer, Ele vai chegar. E grande vai ser a vitória para a glória de Deus. Amém, irmãos? Fique todos com Deus. Até amanhã.
e continue edificando os muros para a glória do Senhor Jesus, que Ele tem se agradado de vocês.